Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asbadacharya Paryantam Vande Guru Param. Om. Isso é chamado de Yananista, conhecimento firme, bem estabelecido, sempre à disposição. É o que Krishna diz nos últimos belos versos 22 a 27. Ele está falando sobre a ausência de reação à reação, né? Como ele se comporta, a equanimidade. Equanimidade é ausência é redução de reações e ausência de reação a reações, né? Só me lembra aqui que uma das palestras de Guru Purnima, né, no Festival de Lua Cheia, esse texto aqui, esse Gita, ele apresentou esse curso 25 anos atrás. Essa palestra dele, eu assisti o vídeo na época, há uns 4, 5, 10 anos atrás, eu assisti esse vídeo no qual ele fala por uma hora sobre essa questão da reação à reação. Ele falou, eu lidei com esse tópico muito elaboradamente, a reação à reação é a samsara maior, é uma samsara sobre o samsara. O samsara é aquela situação, né, no qual o indivíduo vive, reagindo aos estímulos, às circunstâncias de vida, porque ele tem a fantasia de poder controlar e haver somente situações favoráveis, prazerosas, boas, seguras, né? Então ele vive uma vida reagindo sempre, porque é impossível para o indivíduo controlar suas situações, né? Seu parâmetro. Então, o samsara nada mais é uma vida de reação mental, emocional o tempo todo. Pá, pá, porque, né? Porque as coisas não são realmente do modo que eu gostaria fosse, né? E agora existe uma outra camada de samsara, que é o samsara 2, né? Que é um samsara ainda mais problemático, porque ele é mais complexo, porque é uma reação à reação. Você entende, Mari? É um samsara ainda pior, mais difícil, mais complexo, tá? Então nós já compreendemos isso, né? Sem entrar muito elaboradamente no tópico, daí em diante esta permanecerá a indicação da condição do Yanni, né? É um com conhecimento firmemente estabelecido, sempre à disposição, Atma Yananista, Yananista. Eu não sou obcecado com a minha mente, eu simplesmente testemunho ela, e no testemunhar a minha mente, a minha preocupação somente é a vê-la, né, preparada para fazer esse nididhyasana de modo sempre mais profundo e eficaz. As reações durante o dia não me interessam. Eu sei que eu não sou as minhas reações. Eu sei que é melhor não ter essas reações, porque elas criam conflitos internos e externos, né? Mas ainda assim, eu não estou preocupado com essas reações, essas tendências. Eu estou preocupado em assimilar esse conhecimento, e para isso eu sei que as minhas reações precisam ser reduzidas, mas sem obsessão a respeito disso. A obsessão tem que ser colocada no estudo e assimilação do conhecimento, porque a redução das reações é uma consequência natural. Segunda pergunta foi como ele se comporta na vida, e segunda Chitta, com equanimidade em relação às circunstâncias da vida. O homem sábio, verso 14. Capítulo 14, verso 24, o Swami está resgatando um verso recentemente visto por nós. O homem sábio permanece em si mesmo, tanto no prazer quanto na dor. Ele é o mesmo em relação a um torrão de terra, uma pedra ou um pedaço de ouro. Significa que ele vê profundamente através de todas as configurações. Todas as configurações são simplesmente as três energias, configurando todos os objetos do universo. Ele não tem nem muita atração, nem muita repulsão por qualquer que seja, né? Um pedaço de torrão de terra na Índia tem uma outra passagem do Gita, ele faz essa, ele usa o exemplo, na Índia eles utilizam
o cocô das vacas, né, para fazer, esqueci o nome daquilo, você vê, eles vão montanhando, né, aquilo ali é um combustível maravilhoso, eles cozinham, fazendo aquilo na rua, eles fazem, né, um arrozinho com o dal deles, né. Então, seja uma bosta de vaca seca, seja um torrão de terra, uma pedra, um ouro, o sábio vê tudo como somente os gunas em manifestação. Ele é o mesmo em situações desejáveis e indesejáveis. Isso não significa dizer que o indivíduo que obteve esse conhecimento possa pegar uma pedra ou um torrão de terra e leve para o banco para depositar em sua conta, dizendo: Isso aqui para mim é o mesmo peso do ouro, deposita aí como ouro para mim. Não, não é isso, é um simbolismo, tá? É um simbolismo, é um exemplo de equanimidade, de ver as coisas como simplesmente os gunas, as energias, né, e os elementos primários, né? Ele é o mesmo tanto na censura quanto no elogio de si mesmo. Nós vimos isso recentemente. O ser humano, ele é tão dependente da validação, aprovação e elogio dos outros, e ele se torna tão sensível, né, à censura e à crítica, né? E, e aí ele acaba ficando preso no samsara. Que tipo de samsara é esse? É um samsara psicológico. Eu dependo da aprovação, da validação e do amor e da elogio das pessoas ao meu redor. Isso é uma prisão, é uma corrente, entendeu? É uma corrente. Eu dependo, eu fico medindo as minhas palavras para não dizer alguma coisa que possa ameaçar a sua validação, a sua aprovação, né? E, né, as ideias boas que você tem de mim. Então, o indivíduo ele fica preso naquilo que ele pode dizer, não pode dizer, pode fazer. É uma corrente, é o samsara. O Yanni ele não fica preso em nada disso. Ele é o mesmo tanto no elogio quanto na crítica. Ele há uma equanimidade mental. A redução é evidente a respeito de reações emocionais, mesmo que haja reações, não existe reações a reações. Samatva, equanimidade. É a sua conduta de vida, né? É como a sua vida se traduz. A pergunta final é como se tornar gunatita. Nós estamos vindo dos ensinamentos, né? Principalmente no capítulo 12, 13, no qual o Bhakti Yoga foi elevado como a yoga mais importante, embora não seja um yoga por si, mas é uma atitude, né? Uma atitude de apreciação, de reverência, amor, gratidão pela oportunidade do milagre da vida, no qual o indivíduo compreende que existe um Criador, ele rege esse mundo inteligentemente desenhado através de leis e princípios. O indivíduo começa a compreender esse relacionamento com seu Criador e suas leis, vai desenvolvendo uma emoção que é além das emoções humanas, que são todas elas fundamentadas nas emoções decorrentes de haver o que eu quero, ou evitar o que eu não quero, ou não evitar o que eu não quero. As emoções humanas são essas, né? Então, ele vai desenvolvendo outro tipo de emoção, que é chamada de devoção, é uma profunda gratidão a Deus pela oportunidade do milagre da vida. O indivíduo vai se rendendo ao Senhor, compreendendo que Ele é realmente a inteligência suprema, que nos concede os nossos parabada karmas de momento a momento. Ele sabe que nada ocorre sem a graça do Senhor, a graça não é obtida de graça, nem mesmo por uma devoção falsa, mas a graça é recebida pelo Senhor, porque tudo que Ele nos manda é graça, só basta a gente reconhecer que tudo é graça, né? Graça de amor ou graça de dor, graça de prazer e graça de desprazer, tudo é graça. E através da compreensão de que tudo é graça, o indivíduo desenvolve uma mente capaz de entrar no Nididhyasana e obter o Atmayana, que é somente a única solução. Então, para quem não sabe, né?
As escrituras Upanishads dizem categoricamente que só existe uma solução, existe somente um caminho, existe uma infinidade de caminhos que vão preparar o corpo-mente, mas existe somente um caminho para obter a libertação, é através da compreensão de que eu sempre fui livre, porque eu sou a consciência, existência, jamais não presente e sempre livre e independente de tudo que ocorre neste mundo, tá? Então só existe um caminho, o caminho é Yana, Atma Yana é o único remédio, a única solução. Aquele que me adora somente a mim, compreende que tudo se resolve em mim através da devoção inabalável a este processo, né, de crescimento, de elevação espiritual, que integra o Senhor Criador na minha equação de vida, aquele que compreendeu, aquele que lembra de mim, aquele que dedica as ações a mim, recebe as circunstâncias, os resultados como minha bênção. Somente esse se prepara e se torna apto e capaz e qualificado para compreender a minha real natureza como Atma, o Nirguna Atma, própria natureza do devoto, do buscador. Ele assim, ele foi além da sua natureza gúnica. Através desta devoção, você não vai obter a libertação e o autoconhecimento. Através da devoção, você vai obter a preparação necessária, o desenvolvimento das qualificações necessárias, porque a devoção do Karma Yoga é o modo mais natural para purificar e preparar a mente. E por quê? No momento que você compreende esse relacionamento com o Criador, você sabe que as suas ações, não importa o quanto adequadas e eficazes elas sejam, não garante nenhum resultado positivo ou na obtenção do resultado desejado. Compreende que existe uma infinidade de outros fatores influenciando no campo das interações que irão corroborar para o seu resultado a nível pessoal e coletivo, né? No momento que você compreende tudo isso, e você observa que tudo chega para você, é a graça do Criador, é uma oportunidade para a gente compreender que a gente colhe o que a gente planta no final das contas, seja a nível da humanidade como um todo, a civilização como um todo, ou a nível de uma nação, ou de uma cidade, ou até mesmo a nível pessoal, individual, né? Você compreendendo tudo isso, você compreendeu que esta é uma ordem desenhada segundo leis precisas, entre elas a lei do karma, a lei da causalidade, ações e seus resultados, né? Então você recebe tudo com esse sentimento de gratidão, tudo como se fosse uma nova oportunidade para reorganizar, me reorientar a minha vida, é, conectar, examinar, né, o porquê que eu estou recebendo esses frutos, né, mais dolorosos, né, mas sempre lembrando que tudo isso é uma oportunidade. Então você recebe tudo como pressada, como se fosse, né, um doce, né, uma oportunidade, e você dedica as suas ações ao Senhor também, porque você sabe, você não quer somente extrair valor deste mundo no qual nos encontramos, mas você quer adicionar alguma coisa ao mundo. E o mundo nada mais é do que o corpo, mundo físico material nada mais é do corpo físico material do Criador, né? O Criador, em sua natureza material, ele é tanto a causa inteligente como também a causa material, e ele se manifesta como o universo, o cosmos material também. Tudo é o Criador manifesto, nós vivemos no âmbito desse Criador, parte integrante desse Criador. Quanto mais nós compreendemos isso, mais a gente vai desenvolver esta devoção inabalável. E o que que ocorre com a devoção inabalável? Você vai aceitar os seus parábadas com mais equilíbrios, com muito menos reações violentas, porque está vindo do Senhor, né? Você sabe que foi desenhado sob medida para você, né? Como nós vimos antes, as reações violentas, né? Elas ocorrem porque eu estou ainda vivendo sob a ilusão de que eu tenho controle sobre o meu destino. Eu consigo controlar meu destino, tá? Eu sou o cara, eu sou a cara. Quando eu quero uma coisa, eu obtenho.
e eu tenho certeza que um dia eu vou realizar todos os meus desejos, viver somente colhendo os frutos favoráveis aos meus desejos. Quando você vai além desta ilusão infantil, você compreende, começa a compreender este princípio chamado Daivan, o Deus, o Criador, em sua natureza, totalidade de todos os fatores operando no campo. E aí eu vou desenvolvendo esta devoção. Essa devoção vai fazendo o quê? Vai reduzindo as perturbações emocionais decorrentes das frustrações, porque eu não consigo controlar o campo das interações e obter somente resultados favoráveis. Tá? Então, é tudo interconectado, tá? A devoção é o maior purificador, por isso que nessa parte final do Gita, ou mais na parte central do Gita, foi exaltado o Karma Yoga e, no final das contas, o Bhakti, a devoção, como o elemento, né? Que é indispensável através de todos os estágios de sadhanas espirituais, como propostas pelos Vedas, né? Karma Yoga, Dharma, Upasana, Shravana, Manana, Nididhyasana, esta lembrança, né, de que é tudo, né, uma expressão, esse campo de oportunidade, as minhas sadas, tudo isso existe dentro do âmbito do Senhor, e eu ofereço o meu esforço espiritual, o meu esforço por elevar-me espiritualmente ao Senhor, né, sabendo que a graça do Senhor cairá sobre mim e que minhas ações possam servir para beneficiar o campo também. Somente assim nós iremos além da prisão e da corrente que nos amarra aos gunas e ao samsara. Através da devoção, você não obtém a libertação, muito importante, através da devoção, você desenvolve as qualificações ou uma atmosfera mental propícia, uma mente muito bem, como se diz, resolvida, pacificada, né? Contemplativa. Você vai ter que desenvolver uma mente contemplativa qualificada para essa meditação profunda, que é o Nididhyasana. Então, através da devoção, você vai purificar naturalmente, rapidamente. A galera aí que não acredita que existe um Criador, é uma indicação de que são pessoas ainda muito menos, muito mais governadas pelo senso do ego, que está em controle, tá? E se você quer fazer essa jornada espiritual sem compreender que existe este Criador, você vai se machucar. Até que você, depois de bater com a cabeça na parede diversas vezes, você talvez desenvolva a compreensão e o desenvolvimento da devoção, nesse caso, será iniciado, tá? Então, a devoção, ela vai criar um estado mental que permite uma aceleração no processo de purificação e preparação para o Atmayana. Vai melhorar a personalidade, tornando-a propícia, né, ao autoconhecimento, e através do autoconhecimento você se liberta das garras e da tirania de Maya e do samsara. Portanto, nós passamos para o próximo texto, o texto inicial, no capítulo 15. Swami inicia dizendo que é um capítulo muito curto, né? São só 20 versos, mas ainda assim é um capítulo muito importante, muito Yana Yoga. É, são grupos, o Vedas são grupos de 6 capítulos. No capítulo 15 nós entramos, não, no capítulo 13 em diante, entramos na última parte, né? São tópicos importantes porque são mais Yana Yoga e menos Karma Yoga e Dharma Yoga. Os três mais importantes temas dessa parte final dos Vedas é o Yana Yoga e como sadhana de disciplina espiritual. Então, você vê, o Yana Yoga é apresentado como uma sadhana de disciplina, tá? Não somente a disciplina, que também é parte integrante da Upasana Yoga, que é controlar
A mente, os pensamentos, os órgãos dos sentidos e os órgãos da ação. Tá? Essa é a disciplina proposta na estrutura de ensino, a disciplina proposta no âmbito do Upasana Yoga. Mas existe uma disciplina ainda maior, uma disciplina espiritual ainda mais profunda, que é a sadhana do Yin Yoga, que é ouvir, contemplar, resolver as suas dúvidas e aplicar esse conhecimento, lembrar desse momento, meditar sobre esse conhecimento a respeito de sua real natureza, que diz que Jivatma Paramatma Aikyam é idêntico, o Atma do Jiva é idêntico ao Atma de Paramatma ou de Brahman. E para isso nós sabemos que é muito importante o desenvolvimento de Sattvaguna e de determinadas virtudes que só podem ser obtidas não somente através da imitação, como eu disse na aula passada, mas através do conhecimento mais e mais devidamente assimilado. Você precisa desenvolver essas qualidades ou essas virtudes, essas preparações, essas qualificações, que não podem ser desenvolvidas somente através da força de vontade. A força de vontade precisa sempre estar aliada à compreensão profunda, né, do valor do conhecimento, o valor desse conhecimento a respeito da natureza de Nitya, da natureza de Satya, sem fazer confusão entre ambas. Tudo isso é passo preparatório pela o Aikya Yana, o conhecimento da igualdade, da unicidade entre o Atma do Jiva e o Atma de Brahman. Tudo isso é um passo preparatório para o Aikya Yana, conhecimento dessa unicidade. Esses são os temas principais, os quais veremos agora. Este capítulo é intitulado Purushottama Yoga, consciência sem atributos. Não se refere naturalmente Saguna e Ishvara. A Chaitanya, Nirguna Chaitanya, significa Nirguna Brahman. Não, Saguna Ishvara, o Swami está fazendo uma ressalva aqui, né, para o pessoal dele, para ninguém fazer confusão, porque lá as pessoas são quase sempre devotas de Saguna isso, Saguna aquilo, né, Saguna Ishvara, Saguna Vishnu, Shiva, Saguna Krishna. Este é o principal ensinamento nesta parte aqui do capítulo 15. O primeiro verso, o Senhor disse, aqui, eles falam da eterna árvore, Pipala, do Samsara, cuja raiz principal está acima, cujos ramos estão abaixo e cujas folhas são os Vedas. Aquele que conhece esta árvore do Samsara, né, é aquele que conhece profundamente os ensinamentos dos Vedas, né? Então, aqui nós estamos vendo a famosa árvore invertida, né, Vedântica, que é uma árvore de cabeça para baixo, que serve o propósito de indicar ou sinalizar que as raízes dessas árvores simbolizam Brahman, a fonte invisível, porque a árvore tem suas raízes escondidas debaixo da terra, né? Mas o samsara espiritual, digamos assim, como se fosse uma árvore, mas invertida. As raízes são a causa de tudo e elas permanecem invisíveis aos olhos humanos, né? Os ramos, né, e as folhas têm também diversas comparações e analogias, né, que devem ser conhecidos. Existem três analogias bacanas sobre o que seja o samsara, né? O mais comum é do oceano do samsara. O samsara é apresentado como oceano, e você tem que atravessar esse oceano, e você precisa de um veículo, uma barca, um caique, uma
navio gigante, né? Você tem que encontrar um modo de atravessar esse samsara, tá? E é muito difícil atravessar o samsara, tá? Porque durante a viagem as pessoas se distraem, né? Se distraem. Tem outra analogia que se refere ao samsara, dizendo que o oceano ele é inteiro, completo, mas dentro do oceano ocorrem alguns fenômenos, alguns namarupas, por exemplo, as bolhas, né? As bolhas que formam na água do oceano, né? As espumas e até mesmo as ondas, né? É tudo água, mas ainda assim, uma ondinha aqui, uma ondinha ali, se representando o indivíduo que vive no âmbito deste oceano do samsara, mas sem realizar que eu sou a água, eu já sou inteiro, já sou completo, tá? Então são analogias bacanas. Existem coisas comuns entre o ser humano em sua configuração corpo-mente e a configuração onda, né, no âmbito do oceano, que, como exemplo, né, suponhamos a onda possa se identificar com aquele formato, né, com aquele namarupa, e ela vai sofrer temporalidade, porque cada onda ela aparece e desaparece, do mesmo modo o corpo físico do indivíduo aparece e desaparece. Então, são analogias, exemplos, que, ou paralelos para que a gente possa compreender o samsara, né? Como atravessar o samsara requer como é que se diz? Um vessel, um barquinho, né? Um veículo seguro para atravessar todos os perigos de um oceano tão vasto, né? E esse vessel, esse veículo, são os Vedas, são os ensinamentos vedânticos dos Vedas, tá? Que irão explicar para o indivíduo que o samsara fundamentalmente é uma sobreposição ou uma ilusão, né, que causa essa identificação equivocada com corpo, mente, sentidos. O corpo, mente, sentidos se considera limitado, finito, e incapaz de chegar do outro lado do oceano, né, de atravessar de modo eficaz esta dificuldade inerente a cada nascimento, né? Então, essa é a analogia referente ao oceano, a posição do Jiva em comparação, né, com o que ocorre em nossas vidas, né? Os Vedas vão servir como o veículo que nos protegem nesta travessia. A outra analogia que muito frequentemente, que é menos famosa, mas a floresta do Sansara. Sansara uma condição na qual você se encontra na dualidade e diante de você, você tem uma infinidade de outros objetos, muitos deles objetos sencientes e outros objetos inertes, né? E nós vamos contatar, criar associações com objetos, desenvolver apegos, desejos, medos e aversões, né? Distrações uma após as outras, né? Abandono um objeto, obtenho outro, sempre na expectativa de um dia eu vou obter coisas que vão realmente me trazer a felicidade eterna, a satisfação e a paz. Tal indivíduo ele vai se distraindo e se perdendo na floresta do samsara, porque ela é apresentada como um labirinto muito difícil de encontrarmos a saída da floresta. Você vê em alguns filmes, mostram as pessoas perdidas nas florestas. Até por aqui, as pessoas morrem porque elas se perdem nas florestas. São pequenas as florestas aqui, mas ainda assim elas se perdem, né? Então, a floresta do Sansara, o oceano do Sansara e a árvore do Sansara é uma analogia linda, maravilhosa, com as raízes para cima, significando que a origem de tudo está nas raízes, e as raízes de tudo é Brahmana, a causa sem causa do Samsara, né? O próprio título desse capítulo nos mostra, o título é Nirguna Brahman. Pelo estudo desse capítulo, alguém irá obter
a compreensão de sua própria natureza como Nirguna Brahman, conhecimento direto a respeito de Nirguna Brahmanyana. E, naturalmente, a primeira coisa, a pessoa, quando chega no Vedanta, né, ela chega curiosa, ela acha mais um caminho, ela acha não, é mais um estudo, tem mais conhecimento que vai ser adicionado a outros conhecimentos, né? Então, a pessoa chega e ela começa, desculpa, porque esse mouse aqui está cobrindo, que passa. Ok. Ah, a pessoa chega, ela é curiosa, interessada em saber do que é. No início é uma curiosidade. Eu já tenho tanto conhecimento, mas eu vou adicionar algumas coisas do Vedanta e, de repente, eu vou me tornar ainda mais sábio, mais iluminado, né? Porque, né? Tal vaidade do ego que o Tassiano se referia também, né? Então, o indivíduo chega no Vedanta, ele ouve falar, você é Nirguna Brahman, você é livre, independente, mas você tem que trabalhar para se preparar, se qualificar para compreender que você é o Nirguna Atma, você é a consciência, a existência, a única realidade, um sem o segundo, e você é livre de tudo, porque só existe você. Tudo o resto é uma sobreposição aparente que ocorre no âmbito da sua consciência existente. Então, quando a gente entra em contato com isso, a pessoa vai perguntar assim, mas se fosse uma coisa de um curso de um mês ou de um final de semana, para obter o conhecimento que eu sou Nirguna Brahman, eu até me interessaria, mas eu ouço dizer que qualificações são necessárias, isso e aquilo. Não, eu prefiro ir para esses gurus aí, fazer esses seminários de final de semana que prometem tanto e não entregam nada, entendeu? Porque não existe atalho no processo de autoconhecimento ou iluminação, como queiramos. A maioria desses gurus não tem nem mesmo autoconhecimento, são cegos tentando, né, ou pessoas de uma fração de um olho tentando guiar pessoas completamente cegas. Por que eu deveria obter esse conhecimento a respeito da natureza Nirguna Brahman? Afinal, por que eu tenho que entrar nesse processo de autoconhecimento? Qual é o benefício de tudo isso? Né? Só me fala Sukumarila Bhatta, um filósofo indiano, nem mesmo um tolo empreende uma ação sem ter algum propósito a cumprir. Esse filósofo indiano, provavelmente um sábio, um Jnani, falou assim, nem mesmo um tolo empreende uma ação sem ter a compreensão do benefício que ele vai obter através daquela ação. Né? Ninguém faz nada sem saber o que está lá, né, para mim, qual é o resultado, o que que eu vou ganhar com isso, né? O que que eu vou ganhar com isso, né? Vive a vida normal, vai fluindo, né? O assunto que nós estudamos na faculdade, na universidade, para propósito de obter um emprego, é compreensível. A pessoa tem uma certa motivação, ele vê a conexão entre o meu esforço agora e o que eu vou colher no futuro. Mas no hábito da espiritualidade, eu tenho que fazer tanto agora, né? É um processo ainda mais gradual e mais difícil. E o que eu vou obter é uma coisa que não é palpável, não é tangível, né? Como é que eu vou desenvolver valor por um resultado que não é palpável, tangível, que não tem realmente, aparentemente, um valor perceptível através dos cinco sentidos e da mente, né? Então, essa é a dificuldade. Shankaracharya no Bhajan Govinda disse uma seta de cabelos emaranhados, um outro de cabeça raspada, com os cabelos arrancados fio a fio, um outro com veste ocre. Todos esses indivíduos estão distraídos, superficialmente distraídos com as aparências. Embora eles vejam, eles tenham olhos para ver, eles não conseguem enxergar o que é realmente relevante e importante. Todos esses disfarces superficiais servem apenas para o seu ego e o seu sustento psicológico e para até mesmo encher a sua barriga. Na Índia, se você se vestir
de sadhu, você obtém uma ou duas refeições grátis por dia, não precisa trabalhar, né? Distrações, samsara, samsara religioso, samsara espiritual, samsara esotérico, samsara interdimensional, samsara new age, tudo samsara, tudo ignorância mascarada de, né, de realmente, de espiritualidade que vale. A pergunta então viria: por que eu deveria trabalhar tanto para obter o Atmayana, o autoconhecimento? Devemos lembrar aqui que Krishna está apresentando este autoconhecimento como meio para obter moksha, moksha ou libertação. Então, aqui nós estamos vendo uma distinção que é importante. Uma coisa é o autoconhecimento, outra coisa são os frutos do autoconhecimento, que é uma libertação a respeito dessas reações violentas, porque eu ainda estou preso nos meus quereres e não quereres, e ainda mais problematicamente as reações às reações. Eu tenho que me libertar da dor do samsara. Samsara é uma condição cognitiva intelectual equivocada, na qual eu me identifico com o meu corpo-mente, eu atribuo realidade neste mundo, e eu corro atrás para ver, evitar e manter o que eu quero, né? E fazendo tudo isso, eu vou desenvolvendo uma mente problemática, uma mente perturbada, né? Portanto, o primeiro passo é saber que eu quero o autoconhecimento, porque se eu obter o autoconhecimento, a minha mente será resolvida definitivamente uma vez por todas através do Atmayana. Uma mente bem resolvida através do Atmayana. A diferença é muito grande. Uma mente bem resolvida através do yoga, uma bem resolvida através de algumas práticas envolvendo algumas substâncias, outras, tá? Uma mente bem resolvida por si mesmo através desse processo que não é somente de suprimir os gunas, mas compreender os gunas, desenvolver mais Sattva Guna e, através desta mente mais dominada por Sattva Guna, compreender a minha real natureza. Quando eu compreendo que a minha real natureza é a consciência que ilumina tudo que existe, o que que ocorre com meus quereres e não quereres, meus gostos e desgostos, meus raga dvesha? Tudo aquilo se torna irrelevante e dissipa rapidamente, porque agora, finalmente, eu compreendi. Eu sou a consciência na existência, eu sou a única realidade, portanto, eu já sou completo. Nada pode ser subtraído ou adicionado àquilo que eu sou, porque eu sou a consciência. É uma transferência de identidade que é raro, mas é possível, tá? Então, o indivíduo ele se sentirá motivado, porque por curiosidade muitas pessoas chegam no Vedanta Brasil, mas elas simplesmente flertam um pouquinho, obtêm alguns elementos, né? Eles vão filtrando o que eu estou de acordo, o que eu não sou de acordo a respeito dessas exposições. E raros são os indivíduos que têm realmente um desejo genuíno pelo Atmayana, Brahmayana, né? O autoconhecimento, e ainda mais o autoconhecimento direto, que é a única coisa que irá produzir a libertação da dor do samsara. A libertação de viver com uma mente reacionária, problemática, perturbada, criando a dor psicológica e emocional humana. A dor psicológica, ela dói muito, entendeu? A dor física é uma coisa, mas a dor psicológica, emocional, ela dói, tá? Causando grande sofrimento. Então, moksha, ela vai realmente ter um apelo àquelas pessoas capazes de verem o valor do autoconhecimento e o valor dos frutos do autoconhecimento, que é uma mente pacificada, resolvida, livre da dor do samsara. Mas aí a próxima pergunta de qualquer estudante inteligente seria: mas o que é realmente esse moksha? Eu posso obter de algum guru? Algum guru pode me transmitir a iluminação, né? As pessoas vão encontrar esses gurus, eles usam e abusam das pessoas, entendeu? Eles acham, ele me deu um tapa na cabeça, ele me deu um chutinho com o pé, mas de repente ele me transmitiu a iluminação naquele momento, né? Então, o que é esse moksha,
né? Como eu posso obter esse moksha? Moksha nada mais é do que livre, a libertação da dor do samsara. E, naturalmente, a próxima pergunta que será: mas o que é esse samsara? Né? Então, existem modos e modos para descrever o samsara. Vocês conhecem o modo que eu prefiro descrever o samsara? A samsara é uma situação na qual eu acredito que a dualidade seja realidade e essa infinidade de objetos em torno a mim serve o propósito de me completar. Tá? Então, eu quero o que eu quero. Quanto mais eu obtiver sucesso em haver o que eu quero, mais eu vou me tornar completo. Né? Mas não importa, você pode ter 1 milhão de realizações, de desejos, de coisas que jamais, por natureza, são limitadas e incompletas. 1 milhão de obtenções, de sucessos, não vão produzir a incompletude, porque em Nietzsche tudo é incompleto. Até mesmo o multibilionário que está perto de se tornar um trilionário, ainda assim é limitado naquilo que ele possui. E tem um outro bilionário atrás dele que, de repente, vai tentar passar a perna nele para ser o número um. Não existe limite no samsara. É o senso de inadequação que faz essa galera acumular tanta riqueza inútil às custas do sofrimento da população mundial. Onde eu posso obter esse moksha, a liberdade da dor do samsara? Samsara é essa condição na qual eu acredito tudo isso, e eu fico correndo, correndo para ver, manter, obter e evitar. Só me apresenta uma piadinha que vale no contexto indiano, que a autobiografia do Sansari, do Jiva humano Sansari, é que é similar à biografia de um carro novo, que estão fazendo marketing, né? Ele corre tanto, corre assim, ele não derrapa nas curvas, isso e aquilo. Ele fala, esse é o retrato do Jiva, correndo, correndo, correndo. A única coisa que ele não tem, uma suspensão muito boa, o Jiva derrapa nas curvas o tempo todo, cai, capota, se machuca, né? Leva tombo, dói, né? Então ele está sempre correndo, sempre disputando, sempre competindo. E terminando o nascimento, ele recebe um outro, porque a exigência é enorme, eu preciso de continuidade, eu estou perto de obter, de ter sucesso nesta missão, de encontrar a plenitude e a completude no mundo no qual tudo é finito e incompleto. Portanto, samsara aqui nessa visão do Swami é uma situação na qual eu experimento uma mente extremamente perturbada, uma mente problemática. Tudo é um problema, a vida é um problema contínuo, né? Esta é a luta do samsara, é o fardo do samsara. A liberdade do samsara é a liberdade da dor deste corre-corre do samsara, que também é chamado de moksha, que inicia como Brahma Yana, autoconhecimento, conhecimento a respeito de Brahma como eu mesmo, e o único remédio para essa problemática da dor do samsara é o autoconhecimento bem internalizado, de modo que os frutos possam ser colhidos. De acordo com Vedanta, Atma Yana, Brahma Yana, não é um dos remédios, não é uma das soluções, é um único remédio, a única solução. E é muito simples. A problemática do jiva humana é a problemática de haver uma mente, um intelecto capaz de fazer escolhas e desenvolver gostos e desgostos. Sendo incapaz de controlar o campo dos objetos de experiência, ele vai sofrer expectativa, ansiedade, frustrações, irritação e raiva, e um monte de emoções que causarão sempre mais perturbação mental, psicológica e emocional, né? Qual é a solução para esse problema? O problema é a ignorância. O problema é a ignorância que eu jamais vou encontrar felicidade, paz e satisfação através do sucesso neste mundo, nem mesmo no mundo espiritual, naquele mundo, né, da espiritualidade como uma transferência de Shakti, ou simplesmente de um estado mental que vem e vai, né? Então, o único remédio é remover a ignorância. E para remover a ignorância, você precisa de um remédio chamado Atmiyana, compreensão daquilo que você sempre foi, é e sempre será.
esse autoconhecimento é muito simples, mas é difícil de ser internalizado porque a ignorância é profundamente arraigada no inconsciente humano. Vem, né, de muitos nascimentos e alguns dizem que vem também de outros nascimentos no reino animal que nós trazemos conosco, né? Se você quiser utilizar outros remédios, faça parte de uma sanga, seja parte integrante, né? Você vai sentir o conforto, a energia de Sattva-guna, pertencimento, né? Confortante num grupo, né? Isso pode pacificar a sua mente temporariamente, momentaneamente, quando você estiver lá. São soluções, são remédios paliativos, mas não, jamais irão curar o problema na raiz. Jamais irão resolver o problema. Irão suprimir os efeitos através dessas atividades paliativas. E, portanto, Brahmayana é o único modo de obter a libertação da dor do samsara. Então, Swami elabora ainda mais dizendo que, ok, gostei dessa história. Eu quero me livrar da dor do samsara. Eu reconheço que não é um mar de flores o samsara. A vida é difícil, é dura. Eu tenho um pouco de sucesso, um pouco de fracasso. Eu quero realmente resolver me livrar da dor do samsara. Mas primeiro eu tenho que ter certeza que o problema meu é realmente o samsara, né? Então agora a questão não é o que é o samsara. Eu quero saber, será que o samsara realmente é o problema? Né? Por quê? Porque tem pessoas que, por uma questão kármica, elas estão experimentando circunstâncias de vida mais favoráveis, entendeu? Elas estão felizes com as suas vidas, porque as dores não são extremas. Em geral, elas estão colhendo circunstâncias mais favoráveis, punha, né? Eu tenho um trabalho legal, eu vivo legal, eu recebi uma herança, não preciso trabalhar, isso, aquilo. Então, comparando com as outras pessoas que estão ralando por aí, eu não vejo que o samsara seja um problema para mim. Eu sou até privilegiado, né? Por isso que às vezes se diz a dor é o melhor motivador neste processo de transformação, tá? Então você tem que compreender que o problema do samsara é que circunstâncias favoráveis elas se convertem em circunstâncias desfavoráveis, todo, sempre. Se não nesta semana, semana que vem, se não neste ano, mas muito frequentemente, muito certamente ela se transforma, porque a vida é sempre uma constante mudança de experiências de punha-papa, circunstâncias favoráveis e desfavoráveis. Não existe estabilidade, não existe estabilidade. As coisas podem acontecer a nível interno, na pessoa, ou a nível pessoal, a nível da sua circunstância de vida, né, pessoal, a circunstância de vida de uma cidade, de uma nação e mundial também. E aí a diversidade ela aparece para todos quando é uma situação mais coletiva, mais mundial, né? Não existe segurança, e mesmo que o indivíduo pudesse ser privilegiado de nascer e morrer num período no qual as adversidades são muito leves, né? Ainda assim, as experiências de dor ocorrem internamente, porque ninguém jamais é satisfeito, ninguém é realmente em paz por haver uma circunstância mais favorável, porque ela não preenche, ela não entrega realmente a satisfação e a paz, e o medo de perder aquela circunstância favorável a qualquer momento, perder aquela pessoa com quem você se associou, qualquer coisa pode acontecer, você perde tudo aquilo. Então, o medo está sempre ali, criando uma perturbação crônica, embora um pouco mais leve, mas é sempre presente. Então, você chegar ao ponto de compreender que o problema é o samsara, e o samsara não é um mundo. Esse mundo aparente existe. Ele é visto como samsara quando eu atribuo realidade a esse mundo. Eu atribuo o mundo como oportunidade para me completar através do mundo e não através da compreensão que nos foi revelada nos Upanishads, que não veio dos homens, mas veio para os humanos, os homens e as mulheres. Você precisa chegar no ponto de compreender que o problema é o samsara,
O samsara é uma condição mental, emocional, psicológica, na qual eu confio que no mundo eu possa encontrar solução. Somente então um indivíduo com essa objetividade, essa objetificação, ela individuou realmente a causa do problema, diagnosticou a doença do samsara. O diagnóstico tem que ser preciso. Ah, não, o samsara, mas samsara não é o problema. Então, por que que você não está feliz? Quem disse que eu não estou feliz? Estou felizão. A minha namorada nova, etc. Né? Mas você vê como é que a visão das pessoas é curta, né? É assim, é filtrada. Arrumei uma namorada nova, agora eu estou muito feliz. Eu estou me realizando no samsara. Né? Sem saber que a namorada vai, a namorada vem. Se ela não for embora por outros motivos, ela vai embora quando você deixa o corpo ou quando ela deixa o corpo. Né? As pessoas dizem rindo muito frequentemente: eu sou um grande samsara, eu estou muito feliz no samsara, eu amo o samsara. Eu me interessei por autoconhecimento em moksha, pensando que pudesse ser uma cerejinha na minha torta de vida, né, no samsara. Mas já que é tão complicado e difícil, não, não, eu estou muito feliz no samsara, eu adoro o samsara. Portanto, essa história de autoconhecimento, de Brahmayana, não tem nenhuma relevância, porque eu estou ainda iludindo, pensando que a minha vida é um mar de rosas. Não é a integridade intelectual para realmente, lá no fundo, verificar que, muito embora na aparência eu esteja sofrendo muito menos do que alguns ao meu redor, mas interiormente eu estou sofrendo, porque eu vivo, a minha vida é fundamentada na ignorância a respeito da minha real natureza, sempre cheia, inteira, completa, livre, independente de qualquer que seja a circunstância. Circunstância é boa hoje, mas pode virar amanhã. Eu tenho uns amigos vizinhos aqui, sempre muito vaidosos de tudo que conquistaram, né, na vida, dinheiro, tal, propriedades, né, são italianos. E ultimamente a saúde mas virou bravamente mesmo, cheio de problemas de saúde, isso e aquilo, pessoa que não é nem muito mais velha do que eu, né? E aquela vaidade de, não, eu tenho tudo isso, eu estou tendo bem, saúde, isso aqui, a saúde vira, né? E agora? Né? Como é que eu vou dizer que eu estou muito feliz com a minha vida se a saúde virou e agora, entendeu? É uma cirurgia depois da outra, é uma incerteza depois da outra. Imagina a mente desses indivíduos. E esse é um indivíduo que me parava de vez em quando para falar: eu já tenho tudo, eu quero autoconhecimento. Eu dizia: você tem certeza? Será que você quer mesmo? Mas não, o indivíduo queria o samsara. Mas a velhice e a doença é um choque de realidade. Mas aí é muito tarde. A mente é totalmente incapacitada de iniciar o processo vedântico, o processo de autoinvestigação que conduz ao autoconhecimento, quando o corpo-mente já está, né, deteriorado, cansado e agora sob o choque, né, da doença e da morte que se aproxima. Você entende, Alexandre? Tá? Eu tenho pessoas que dizem, conheci pessoas que dizem, não, vou esperar mais um pouco. Agora eu estou apostando aí, estou tentando arrumar minha vida, juntar mais grana, fazer mais isso, fazer mais aquilo. Não é assim, Mari? É Mari de mariposa? Você sabe voar? Ok. Portanto, a Atmayana, Brahmayana é somente relevante para pessoas maduras, intelectualmente íntegras, honestas, que discerniram, identificaram, diagnosticaram o problema e agora têm certeza absoluta. O meu problema é autoignorância, o único remédio é autoconhecimento. E aí o indivíduo vai para um guru,
vai para um professor que ensina, não que inicia, ou não um professor que inspira, um professor que ensina o autoconhecimento. E aí o indivíduo vai acabar qualificando para o autoconhecimento, né? Então, você compreender o samsara dosa darshana, ter uma visão dos defeitos, da limitação e do fato de que o samsara dói, que ninguém é feliz no samsara, entendeu? Aquelas pessoas já gostam de apresentar um sorriso falso, dizendo assim: eu sou tão privilegiado, minha vida é uma maravilha. Mas não, só ela sabe lá no fundo do coração o quanto plástico e falso são aquelas declarações. Esse é o pré-requisito necessário. Individual o problema, diagnosticar o problema. Esse é o pré-requisito inicial para começar a frequentar as aulas do Vedanta e mergulhar mais a fundo nas águas profundas desses ensinamentos. Eu sei, é meio chocante no início, portanto, Krishna quer que os discípulos, alunos, continuem, mas diz, isso somente é possível se você tiver diagnosticado devidamente a sua doença, o seu problema, né? Sem diagnosticar o problema, você nunca terá a força, a confiança, a paciência, a perseverança e humildade para entrar neste processo terapêutico, esse tratamento apropriado através da autoinvestigação e autoconhecimento. E todo mundo tem essa doença, a doença do samsara, sofre, todo mundo sofre a dor do samsara, saibamos ou não. Primeira coisa é se tornar consciente da dor do samsara. Ok, eu já falei muito por hoje, derramei o meu chá e a gente se encontra novamente semana que vem, chora permitindo. Olha, nós estamos nos aproximando da data do nosso seminário presencial. Eu tenho que começar a preparar, porque eu praticamente não iniciei ainda. Eu sempre fui um estudante que estuda antes da prova, né, antes do exame. Então, vocês também se preparem, vejam se vocês querem participar, entre em contato com a Betânia, tá? É um mergulho profundo e se tiver algum impedimento financeiro, econômico, fale com a Betânia, tá? E fale comigo. Faça uma oferta, tá? Se você tiver realmente em dificuldade econômica, fale com a gente, tá? Só lembrando que durante o seminário de 8 dias, nós passaremos 2 semanas sem o Gita, tá? E esse curso do seminário do Upanishads, ele não estará disponível na lista dos doadores recorrentes, tá? Então, se você estiver interessado, por favor, faça a sua inscrição ou fale com a gente antes. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Oi, pessoal. Quero deixar aqui um recado muito sincero. Faz mais de 5 anos que eu estou dentro da nossa Sampradaya Vedântica e isso transformou completamente a minha vida. Antes eu estava totalmente engajado no mundo, achando que de alguma forma o sucesso, o prazer, o reconhecimento iam me resolver. Mas com o tempo eu percebi que nada disso trazia uma paz duradoura. E foi através dos ensinamentos e principalmente da orientação do professor Arlindo Nagar que eu consegui entender de forma prática que existe sim uma possibilidade de libertação, que não é só teoria, que é algo real, que muda a forma como a gente vive e se relaciona com tudo. Essa transformação eu devo a ele, ao Arlindo Nagar, que me deu acesso às escrituras, que me ensinou a ver com clareza
com paciência e firmeza, sempre fiel à tradição que ele representa com tanta integridade. Por isso, eu sou profundamente grato. E eu gostaria de incentivar que, se esse ensinamento tocou você de alguma forma, considere fazer uma doação periódica. É uma maneira concreta de apoiar o futuro dessa missão aqui no Brasil, que é conduzida com tanto empenho pelo nosso professor Arlindo. Muito obrigado.